Olá, bem-vindo ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia e neste episódio vamos falar do telemóvel, como ele pode ser um pequeno ditador que controla as nossas vidas e como muitas vezes o utilizamos para não sentir e não olharmos para dentro de nós e vermos aquilo que efetivamente está a passar cá por dentro. Venha daí e vamos falar um pouco mais sobre isso. Olá, bem-vindos ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia Pereira Coutinho e à sexta-feira convido-te a abrandar, a respirar fundo e a mergulhar num mundo onde o tempo corre devagar ao ritmo da natureza. Junte-te a mim nesta viagem pelo Alentejo, onde cada momento é uma celebração da simplicidade e do prazer de viver sem pressa. Tens vagar para me ouvir? Hoje vamos falar de um pequeno gesto que fazemos todos os dias, centenas de vezes, sem nos darmos contas e que é pegar no telemóvel. O telemóvel, na verdade, é uma pequena extensão de nós próprios e utilizamos este pequeno computador brilhante e prático que anda sempre na nossa mão para tudo. Para controlar a nossa agenda, para controlar os passos, como despertador, como banda sonora, para estarmos ligados ao mundo, para vermos notícias, para GPS, para vermos a nossa frequência cardíaca, enfim, para tudo isto e muito mais. A verdade é que este pequeno objeto, que é uma extensão de nós próprios e que anda sempre connosco no nosso bolso, é um verdadeiro ditador que nos controla a nossa vida, mas também é o maior ladrão do nosso bem mais precioso, o tempo. Se não vejamos, a primeira coisa que fazemos ao acordar é olhar para o telemóvel. Diversas vezes, inúmeras vezes ao longo do dia, olhamos para o telemóvel. E temos sempre desculpa para tudo. Há sempre uma desculpa para fazer qualquer coisa, para começar o scroll. E há N pessoas, eu própria já fui uma dessas pessoas, em que começam o dia a olhar para o telemóvel e terminam o dia a olhar para o telemóvel. Isto não tem que ser assim e neste episódio vamos falar um pouco sobre isso e também vos vou explicar como é que é possível criarmos algumas regras de forma a que possamos ser nós a controlar o uso deste instrumento que hoje em dia, ou do qual hoje em dia não podemos viver sem, mas sermos nós a ter esse controle na nossa mão. Costumamos dizer a nós próprios que o telemóvel ajuda-nos a trabalhar melhor, a estar mais focados, a ir direto ao ponto, não nos esquecermos de nada, termos os nossos lembretes, vermos o tempo, dirigirmos para qualquer lado que hoje em dia não sabemos fazê-lo sem GPS, e isso é tudo verdade. Também é verdade que nós podemos tomar decisões que nos ajudam a fazer tudo isso com qualidade, mas também a ter qualidade na nossa vida e a podermos olhar para dentro de nós próprios, conversar connosco, permitir-nos sentir, porque muitas das vezes o telemóvel serve exatamente para isso. É uma fuga a sentirmos o que estamos a sentir, é uma fuga a não querermos estar com outras pessoas. Se começar a reparar, vai ver que muitas vezes vai buscar o seu telemóvel como uma âncora, porque está num momento de ansiedade, porque não sabe o que há de fazer. Quantas vezes na fila do supermercado, quando estamos à espera de ser atendidos na farmácia ou no médico, pura e simplesmente para nos distrairmos porque temos ali meia hora livre e não temos o que fazer ou não arranjamos o que fazer. Quantas vezes comemos à secretária ou à mesa sozinhos a olhar para um telemóvel, a ver um vídeo e, portanto, ele muitas vezes é utilizado para situações em que não queremos estar sozinhos, não queremos estar connosco próprios, não queremos dar a liberdade para pensar. Hoje em dia olhamos mais vezes para o telemóvel do que para os olhos das pessoas que amamos e que vivem connosco na mesma casa. E em cada momento que pegamos o telemóvel, temos sempre para nós próprios uma conversa de uma validação legítima. Ou é porque estamos com uma insónia, ou é porque precisamos de uma pausa, ou é porque estamos a fugir de algo, ou é uma companhia, ou no fundo é apenas uma forma de passar o tempo, sendo que o tempo é o nosso bem mais precioso e com certeza absoluta que há formas muito mais úteis, muito mais sustentáveis e muito mais ecológicas para nós que nos ajudam a passar esse tempo morto que às vezes temos entre coisas. Por isso, aquilo que eu gostava de falar convosco hoje aqui é desenvolver, no fundo, algumas regras para o uso sustentável do telemóvel e também para que possamos reger a nossa vida não tanto em função disso. Quantas vezes já lhe aconteceu esquecer-se do telemóvel e voltar a casa para o ir buscar? A mim já me aconteceu. E é perfeitamente normal. Porquê? Eu tenho um fator de validação no telemóvel que sem ele não consigo abrir o meu computador.
Por outro lado, há sempre aquela questão: e se alguém precisa de nos contactar com urgência? Se aconteceu alguma coisa com os nossos filhos, com os nossos pais, com alguém que nos é próximo, precisam de nos contactar e não conseguem? A verdade é que nós temos que estar contactáveis, é um facto, mas podemos ser nós a decidir como é que vamos estar contactáveis, em que tempo é que estamos contactáveis. E por isso podemos perfeitamente definir um horário específico para ver e responder a mensagens, um horário específico para ver e responder a e-mails e, sobretudo, acima de tudo, tirar as notificações e os sons que o telemóvel está sempre a fazer. Porque isso não só é rouba-nos tempo, porque desfoca-nos e cada vez que nós nos desfocamos, demoramos 7 a 8 minutos a voltar novamente no estado de foco quando estamos no meio de uma tarefa. Por outro lado, muitas vezes são aqueles grupos do WhatsApp, são coisas que não interessam para o momento nem para aquilo que estamos a fazer e que podemos muito bem ver mais tarde, responder mais tarde, porque se for algo urgente, se for alguma coisa que seja mesmo necessário, essa pessoa vai-lhe telefonar. Não vai enviar uma mensagem, não vai enviar um WhatsApp, não vai enviar um e-mail. Claro que há aquelas pessoas que às vezes enviam um e-mail e a seguir telefonam e dizem: viste o meu e-mail? Porque estão à espera que nós tenhamos uma resposta rápida, na hora e no momento exato em que eles precisam de saber a resposta àquilo que querem saber. Mas nós somos donos da nossa vida, somos donos do nosso tempo e, portanto, devemos e queremos com certeza estabelecer regras que definam muito bem qual é que é o horário em que podemos ser contactados para o trabalho, qual é que é o horário em que podemos ser contactados fora do trabalho e decidir nós próprios como é que vamos dar uso ao nosso telemóvel. O telefone é muitas vezes utilizado como anestesia, porque ao olharmos para o telemóvel, ao estarmos a fazer scroll em vídeos, não estamos a pensar em mais nada, nem muitas vezes nos problemas nos quais nos devíamos estar a focar. Serve também como barómetro para ver se somos pessoas sociáveis, se viram os nossos posts, se puseram likes, se responderam, o que é que o outro anda a fazer. Portanto, é um barómetro da vida social do que nos rodeia. Muitas vezes uma vida social falsa, pela qual nós nos tentamos muitas vezes reger. E é também uma lupa sem foco, porque na verdade mostra-nos mil e uma coisas do mundo, as notícias todas, tudo o que há para fazer, o que a inteligência artificial trouxe, mas isso desfoca-nos do essencial, dos nossos valores principais, da nossa família, daqueles seres que nos são queridos, de nós próprios, de estarmos em primeiro lugar, de sermos os primeiros a lidar com os sentimentos que nos assolam e que muitas vezes são relegados cá para trás para que não tenhamos que lidar com eles. Quantas vezes chegamos a casa exaustos ao fim da tarde e sentamos-nos no sofá a olhar para o telemóvel, a fazer scroll em vídeos e de repente olhamos para o relógio e passou 1 hora ou 1 hora e meia. E de facto o tempo não foi produtivo, não estivemos a fazer nada, não descansámos a nossa cabeça, antes pelo contrário, e ficámos cheios de coisas ocas, fúteis e que não nos levam a lado nenhum. É muito importante que saibamos usar com parcimónia este objeto que é tão útil para as nossas vidas, tão importante para o nosso dia-a-dia, sem o qual seguramente já não saberíamos viver, mas que também pode ser um ladrão do nosso bem mais precioso e pode ser também um desfocar daquilo que é o essencial. Gostava de vos falar de algumas regras simples que podemos adotar com o telemóvel, que eu já tenho começado a adotar com o meu, muitas delas, mas que são fáceis de fazer, ao início custam, porque estar longe do telemóvel gera alguma ansiedade, é um facto, mas que se conseguirmos observá-las todas e ir implementando uma a uma, de certeza absoluta que vamos ter uma vida com mais qualidade, com a presença do telemóvel na nossa vida também, mas uma vida onde podemos trabalhar melhor, focar-nos melhor e dar mais atenção e mais cuidado aos outros e a nós próprios. Então, a primeira regra que eu vos gostaria de falar é tirar as notificações todas. Portanto, ter o telemóvel no silêncio. Se estiver numa tarefa focada, ponha-o em modo avião, porque muitas vezes ele treme e, portanto, a entrada constante de mensagens ou de WhatsApps ou de e-mails pode desfocá-lo do que está a fazer. E os grupos do WhatsApp todos com as notificações sem som. Portanto, de forma a que não esteja constantemente a ser interrompido em todo lado e em qualquer sítio pelas notificações que chegam a toda a hora e que, na verdade, são ditadoras do nosso tempo. Segundo, defina um horário de manhã, à tarde e à noite para ver e responder a mensagens. Ver os grupos de WhatsApp, ver mensagens que lhe enviaram, poder responder àquelas que entende responder ou então apenas informar-se de coisas que o quiseram informar, porque muitos grupos são exatamente para isso.
E, portanto, nesse período, meia hora cada uma, dá perfeitamente para ler as mensagens, responder ao que têm a responder e não pensar mais nisso, nem nos intervalos entre os períodos de ver as mensagens. Depois, outra regra fundamental é que à refeição, à mesa, quando estamos a comer, quando estamos em família, quando estamos com amigos, quando estamos num encontro social, o telemóvel não está connosco. O telemóvel está ou na carteira, ou na mesa da entrada da casa, ou fora da zona onde nós estamos nesse momento. O local, a hora de estar à mesa, é uma hora sagrada e que não deve ser passada com os telemóveis, porque senão não conversamos uns com os outros, não temos a possibilidade de nos ouvirmos, não temos a possibilidade de partilhar coisas, porque estamos sempre com notificações do telemóvel. Outra coisa fundamental é que o telefone deve ficar fora do quarto e o carregador, de preferência na sala ou na casa de banho, se tiver uma casa de banho perto do quarto, para que possa ouvir o despertador de manhã quando ele toca, mas o telefone deve ficar fora do quarto. Sabemos que há estudos que dizem que é muito mais saudável e também sabemos que se acordar à meia da noite, se tiver uma insónia, se não vai ter aquela tentação de ir ver o telemóvel e depois acabar por perder o sono, não conseguir voltar a dormir e perder-se ali nas notificações, nos vídeos, nas mensagens, enfim, em qualquer outra coisa que possa distraí-lo. E por último, talvez o mais difícil, crie pequenas bolsas diárias em que o telemóvel fica mesmo fora do seu alcance e da sua vista. Não sabe dele, esconda-o num sítio e não sabe onde é que ele está. E tente aproveitar esses minutos, podem ser 15 minutos e depois ir aumentando a pouco e pouco, para fazer coisas que lhe dão verdadeiramente prazer. Vá fazer um chá aromático, leia 5 páginas de um livro, pegue num caderno e escreva pensamentos que tem na cabeça, tente programar a próxima semana com calma e sem estar pressionado. Vai ver que esses minutos lhe vão começar a saber muito bem e vai tendencialmente querer ter mais tempo longe do telemóvel para poder apreciar esses momentos consigo, esses momentos em que está longe das notificações e do resto do mundo. E por último, um encontro físico e presencial ou uma reunião de Zoom é sempre muito mais agradável do que uma chamada telefónica e por isso sei que temos o vídeo WhatsApp e que temos isso tudo no telemóvel, mas tente reunir presencialmente, seja para um café, para um almoço, nem que seja uma coisa rápida, mas tente estar com as pessoas, estar verdadeiramente com elas, sentir a presença delas, porque isso é muito mais simpático e muito mais frutífero do que estar a saber a vida dela no Instagram, por exemplo. E por isso, ao telefone, um telefonema sincero e aberto em que estão mesmo a conversar, façam uma reunião de Zoom com essa pessoa, sem ser no telefone, para não lhe entrarem também notificações, e tente saber da vida dela, sem ser através das redes sociais, que ela lhe conte efetivamente o que é que está a passar na sua vida e como é que é bom tê-la na sua vida consigo. E por último, tentar substituir. Sempre que vai para o bolso para ir buscar o seu telemóvel sem nenhuma razão aparente para o fazer, só porque quer queimar tempo, experimente ter uma bola daquelas anti-stress e apertá-la na mão e vai ver que sente a mão ocupada e não, a pouco e pouco vai perdendo a necessidade de ir buscar o seu telemóvel. Esta semana gostava de vos deixar um desafio simples e fácil de cumprir. Em primeiro lugar, eleja 2 zonas da sua casa onde vai estar sempre sem o telefone. No quarto e à mesa sempre que estiver a comer, sozinho ou acompanhado, à refeição o telemóvel não vai consigo. Depois, defina 3 momentos de ver e responder a mensagens e e-mails por dia. Meia hora de manhã, meia hora à hora do almoço, ou antes ou depois do almoço, e meia hora ao final do dia. Até porque e-mails e mensagens de trabalho, depois da hora, a não ser que seja algo muito urgente, e aí, se for mesmo muito urgente, a pessoa telefona-lhe, também não deve estar a pensar em coisas de trabalho, porque tem que ter tempo para si, para a sua família, para a sua vida pessoal e para também desanuviar das coisas do trabalho. Portanto, 3 blocos por dia para ver e responder a mensagens e e-mails. Escolher uma hora do dia para pôr o telefone em modo avião e escondê-lo e não estar ao pé de si. Habitue-se a ir aumentando todos os dias esse bocadinho sem o telemóvel e a encontrar coisas que lhe deem verdadeiro prazer, que o ajudem a sair da sua zona de conforto, quer sejam trabalhos manuais, quer seja ler, quer seja pensar, quer seja simplesmente não fazer nada, estar sentado a descansar, a fazer umas inspirações ou a meditar, enfim, um tempo que é para si e que está longe do nosso pequeno ditador.
E por último, tente marcar para as alturas mais críticas do dia, que é efetivamente quando chega a casa e não sabe o que é que há de fazer com as mãos, se não tiver jantar para preparar ou banhos para dar às crianças ou ajudar com os trabalhos de casa, e marque um café com uma amiga ou um chá com uma amiga, um telefonema via Zoom, uma conversa ou até mesmo ir visitar alguém da sua família que já não vê há algum tempo. Porque nessa altura mais crítica é aquela em que efetivamente nos abandonamos e vamos buscar o nosso pequeno ditador para passar o tempo até à hora de ir jantar. Se quiser experimentar algum descanso digital, já sabe que aqui no Monte das Lajes não há muita rede. Temos efetivamente rede na sala das nossas casas, mas em todo o resto da propriedade não há muita rede e, portanto, aqui pode fazer um detox digital, pode descansar verdadeiramente e reconectar-se não só com a natureza, também consigo próprio. Experimente. Eu sei que não é fácil. Eu própria senti muita dificuldade ao início quando comecei a adotar algumas destas regras. Tenho melhorado, ainda não estou no ponto em que gostaria de estar, porque o telemóvel faz parte da minha vida. Aliás, eu estou a gravar este episódio no meu telemóvel e é também através depois dele que eu edito, mas a verdade é que eu tenho-me sentido muito melhor e muito mais liberta, sobretudo com a questão de os tempos sagrados onde o telemóvel não entra e de não o ter no meu quarto ao meu lado. Ajuda e facilita muito. O facto de não olhar para os ecrãs antes de me deitar também me ajuda a ter noites mais reparadoras e mais descansadas. Deixo-lhe este desafio, sei que não é fácil, mas pode ir fazendo com pequenos passos e encontramos-nos para a semana para falar de outro tema sobre o slow living. Eu estou consigo todas as sextas-feiras. Se quiser, siga-me no Spotify ou no YouTube. Pode sempre deixar um comentário, enviar-me uma mensagem ou até, quem sabe, sugerir um tema para episódios futuros. Não se esqueça de que o telemóvel é uma coisa muito importante na nossa vida, mas também é um pequeno ditador, que é o maior ladrão do nosso bem mais precioso, que é o tempo, e por isso temos que fazer algum detox digital para que possamos conviver em equilíbrio com a ajuda que ele nos dá no dia-a-dia, mas também com o tempo para nós próprios e para podermos refletir. Uma boa semana para si e até à próxima sexta-feira. E assim nos despedimos com vagar e coração. Obrigada por estares desse lado. Até à próxima sexta-feira para mais um momento de pausa e inspiração. Entretanto, vive devagar e conta-me como foi. Até breve!